Olá pessoal, tudo bem? Sou Fábio Joaquim, diretor da OnTrain, e nessa semana trazendo mais um vídeo super legal falando sobre Excel. Hoje vou falar sobre o uso de coringas no Excel. Como que você pode utilizar coringas para trazer resultados diferentes, seja nos seus filtros, seja na janela localizar, ou até mesmo em funções que você pode utilizar esse coringa, como o Conte C ou o Soma C. Antes de mais nada, peço para você, se desejar, vem aqui na descrição desse vídeo e baixe a planilha que eu vou utilizar nesse exemplo, para que você possa praticar junto comigo. Também peço, caso você queira, caso você goste desse vídeo, que você curta, comente e compartilhe. Não esqueça que nos comentários você pode botar o que você quer ver nas nossas próximas semanas, ou até mesmo uma dúvida que você queira que nós aqui da equipe da OnTrain possamos responder aí para você, tá bom? Bom, sem mais delongas, deixa eu passar aqui para a nossa tela, compartilhando minha tela aqui com vocês. Beleza? E temos aqui o nosso exemplo que a gente vai trabalhar com relação a esses coringas. Como eu disse, você pode utilizar os coringas para diversos cenários. Por exemplo, no uso de filtro. Então, vou abrir aqui um filtro, no filtro do nome, e aqui na minha janelinha do filtro, a gente tem a nossa caixinha de pesquisa. E o que eu posso fazer nessa caixa de pesquisa? Utilizar os coringas. Fábio, que coringas são esses? Você pode usar como coringa 3 caracteres, sendo que 2 muito mais do que o terceiro que eu vou falar lá na frente, tá? Os 2 coringas que você mais vai utilizar são o asterisco ou o ponto de interrogação. Então, asterisco ou ponto de interrogação. Você também pode utilizar o til, mas o til é muito específico para uma ação muito específica, então, muito raramente você vai encontrar o uso do til, tá bom? Bom, como é que eu vou utilizar? Vou começar aqui, começando com asterisco. Como é que você vai utilizar o asterisco? O asterisco, ele significa qualquer coisa que venha antes ou depois de um texto. Então, como é que a gente vai trabalhar com ele? Você vai clicar aqui na caixa de filtro e eu quero filtrar todo mundo que começa com Fabi. Vou digitar aqui Fabi, vou colocar um asterisco. E ele já entendeu que eu começo com Fabi e o que vem depois não importa para a gente. Então, tá lá, ó, todos os nomes que começam com Fabi e o que vem depois não importa. Então, tá lá Fábia, Fabiana, Fabiane, Fabiano, Fábio. Então, todos os nomes que começam com Fabi. Beleza? Esse é o primeiro cenário que a gente vai encontrar o uso do asterisco. Outro uso do asterisco muito comum é quando você quer colocar um trecho de um texto. Por exemplo, eu quero encontrar todo mundo que tem BI no nome. BI está no meio, né? Então, vou botar aqui, asterisco, BI, asterisco. E ele vai pegar todo mundo que contém BI. Então, tem esse trechinho BI, ele vai encontrar. Por exemplo, se eu chegar aqui e botar asterisco, NA, asterisco, NA, asterisco, todo mundo que contém NA no nome. Então, Ana, Fabiana, Fernando, tá? Todos eles têm um trecho NA no nome. Então, esse asterisco vai permitir que você procure coisas tanto no início, no meio ou no final. Vou dar um cenário agora de uso dele no final. Então, vou botar aqui, ó, asterisco O. O que termina com O? Então, o asterisco entrando na frente, o O ficando ali no final. Então, vocês já viram aí o Fabi asterisco, onde ele pega, começa com Fabi e o que vier depois não importa, e agora asterisco O, quer dizer, terminando com O. O que eu quero procurar terminando com O? E está aí um exemplo do uso aí de algum filtro onde você vai usar esse coringa asterisco. Maravilha? Outro uso que você pode dar um coringa é quando você não sabe qual letra você tem ali no final, no meio, no início. Então, você quer procurar alguma coisa com uma interrogaçãozinha. Você não sabe qual é aquele caractere. Ou você está querendo filtrar todo mundo que tem um trecho de uma palavra e um caractere específico que pode variar. Então, vou dar um exemplo aqui, ó, Fabi, interrogação. E aí, olha a diferença. Ele não vai trazer Fabiano, Fabiane, só vai trazer Fábio e Fábia. Por quê? Eu estou dizendo que eu tenho apenas um caractere que está variando ali, que é aquela interrogaçãozinha. Fechado? Então, temos essa possibilidade aí de fazer o filtro também com um caractere variante. Esse caractere também poderia estar no meio.
Por exemplo, se eu vier aqui, ó, Feli, interrogação, PE. E ele já pega Felipe com Y ou Felipe com I. Então, eu tenho essa possibilidade de fazer isso com filtro. Fábio, maravilha, entendi o contexto. Dá para fazer isso com outra ferramenta também? Bom, dá sim, dá para fazer com outra ferramenta. Uma das ferramentas que você poderia utilizar isso é a ferramenta localizar. Localizar, que é ativado com o comando Ctrl L, e aí, na janela do localizar e substituir, o que eu quero fazer? Eu quero pesquisar todo mundo que tem um determinado trecho na palavra. Eu quero procurar, por exemplo, Fabi asterisco. Vou coincidir o conteúdo da célula inteira, para ele só procurar aqui nos nomes, e vou localizar a próxima. Ó. Fabiane, Fábio, Fábia, Fabiana, Fabiano. A cada toque ali no localizar próxima, ele vai procurando, fazendo a procura em cada um daqueles termos ali que você está localizando. Beleza? Então, o Coringa ele pode ser utilizado tanto quando você está fazendo aí um filtro, quanto você querendo localizar algum texto dentro da sua planilha. Beleza? Vou fechar aqui o localizar, porque eu também preciso mostrar para vocês como que vocês poderiam fazer isso dentro de uma fórmula. Tá? E aí, minha sugestão aqui, dentro de um Conte C. Eu quero saber quantas pessoas começam com Fabi, interrogação. Então, Fabi, interrogação é aquele que termina com um caractere que pode variar. Então, vai ficar assim, ó, igual conte.se, intervalo. Vou pegar aqui toda a coluna A, porque se eu adicionar novos nomes ali, eu já estou cercado ali, por segurança. Também poderia selecionar só o intervalo de células, porque eu estou usando um formatar como tabela ali, esse formatar como tabela vai crescendo, tá? Então, nos próximos vídeos falarei um pouco mais sobre formatar como tabela, coisas que vocês podem fazer com eles, tá? Então, ou você pega a coluna inteira, ou você pega o intervalo que você tem determinado ali pela sua tabela, ok? Ponto e vírgula. Critério. Qual critério que eu estou pesquisando? Estou pesquisando aqui Fabi, interrogação. Olha só, você bota interrogação mesmo, tá? Não tem problema. Vou dar Enter e ele contou 2 pessoas que comecem com Fabi e tenham um caractere depois. Então, ele vai contar ali os nomes de Fábio e Fábia. Fábio, e se eu quisesse contar quantas pessoas começam com Fabi e o que vem depois não importa. Quantos caracteres forem, não importa. Conte.se, seleciona lá um intervalo, ponto e vírgula, abre aspas, Fabi, asterisco, fecha asterisco. Vou dar Enter. 5 pessoas têm esse trecho começando com Fabi. Então, tá aqui, ó, Fábio, Fabiana, Fabiano, Fábia e Fabiane. São os 5 nomes que a gente tem aqui que faz essa contagem funcionar. Beleza? Bom, começa com F asterisco. Então, começando com F, quantos eu tenho que começam com F? Conte.se, intervalo, ponto e vírgula, abre aspas, F asterisco. E eu tenho 8 pessoas nesta tabela que começam com F. Maravilha? Termina com O. Termina com O. Termina com asterisco O. O asterisco, o que vier na frente não importa. E última letra é O. Então, vamos lá. Conte.c, no nosso intervalo, ponto e vírgula, abre aspas, asterisco O. Lembrando aqui, gente, que o Excel ele não é case sensitive, tá? Então, ele não vai diferenciar O minúsculo, O maiúsculo, caso eu tivesse ali um O maiúsculo no final, tá bom? E tá lá, 4 pessoas terminando com a letra O. Fábio, Fabiano, Fernando e Pedro. Maravilha? Contém BI, que tenha o termo BI no meio da palavra. Então, vamos fazer um Ctrl+C, marco todo o intervalo, ponto e vírgula, abre aspas, asterisco, BI, asterisco, fecha aspas e confirma. Eu tenho 5 pessoas ali que têm o trecho BI. Fábio, isso aqui está certo mesmo? Vamos ver. Vou botar aqui, ó, a Bianca, e já contou, ó, já foi de 5 para 6. Vou botar um valor qualquer aqui para a Bianca,
Vou botar 6.100 e pronto. Tá? Ele já contou, funcionou perfeitamente ali a nossa expressão, a nossa contagem. Quantos Filipes eu tenho? Bom, eu tenho Felipe aqui com I e Felipe com Y. Então, conte ponto C. O intervalo é todo esse intervalo de nomes, que vai de tabela 1 nomes, né? Toda a tabela 1 nomes, ponto e vírgula, abre aspas. Vou botar até em minúsculo para você ver que funciona. Olha a interrogação no lugar do I ou do Y. Felipe. Vou fechar parênteses, não precisaria, mas tudo bem. E está lá, ó, 2 pessoas que contêm Felipe no nome. Então, pode ser o Felipe com I ou o Felipe com Y. Isso para um conte C ficou fácil de fazer, né? Quem consegue fazer conte C, consegue fazer soma C ou soma C também, do mesmo jeito. Então, soma C, eu quero somar quem? Olhando nos nomes, qual critério? Que tenha Fabi interrogação, somando quem? Somando as vendas. E 8.223 o total de vendas, que começa com Fabi e termina com uma letra só. Então, pegando esses dois aqui, ó, 8223 corretamente. Começando com Fabi, com a exclamação no final. Soma C, marco todos os nomes, ponto e vírgula, abre aspas, Fabi asterisco, ponto e vírgula, marco todas as vendas e está lá. 343 é o total das pessoas que começam com Fabi. Total de vendas começa com F asterisco, igual soma C, marco todos os nomes, ponto e vírgula, abre aspas, F asterisco, fecha aspas, ponto e vírgula, marco todas as vendas. E isso daí vai totalizar 41.293. Todo mundo começa com a letra F, totalização 41.293. Se você quiser fazer uma checagem, lembra do filtro que eu ensinei? Vem aqui, ó, F asterisco, dá OK e marca aqui, olhando o teu rodapé, ó, 41.293 corretamente. Vou limpar o filtro e funcionou. Agora um bem legal. Eu quero todo mundo, o total de vendas de todos que são diferentes de F, que não começam com F. Então, como é que seria esse? Igual soma C, marco todos os nomes, ponto e vírgula, abre aspas, diferente, F asterisco, fecha aspas, ponto e vírgula, marco todas as vendas e já foi. 30.700 é o total das pessoas que não começam com a letra F. Total de vendas de quem começa com A e termina com A. Igual soma C, intervalo dos nomes, ponto e vírgula, começa com A, asterisco, termina com A, fecha aspas, ponto e vírgula, soma todas as vendas. 7.300, porque eu só tenho uma pessoa, que é a Ana. Vou fazer um acréscimo aqui embaixo. Vou botar a Andressa. Vou botar o valor de 10.520. E já somou lá 17.820, que é o somatório da Ana com a Andressa. E agora, total de vendas do Felipe. Para a gente fechar. Soma C. Marco todos os nomes. Ponto e vírgula. Abre aspas. Felipe, interrogação. PE. Ponto e vírgula. Marco todas as vendas. E ele vai fazer o somatório dos dois Filipes. Primeiro Felipe 8921. Segundo Felipe 7150. 16071. Correto. Feito com sucesso. E aí, pessoal, o que vocês acharam desse vídeo? Super bacana, né? Super legal você ter a possibilidade de utilizar coringas para fazer esse tipo de operação. Bom, qualquer dúvida, se você, porventura, ficar com algum tipo de dúvida da execução desse recurso, por favor, bota aqui no comentário. Estou aqui pronto para ajudar você. Espero que você tenha curtido. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.